rádio ouvintes. Eu sou Miguel Filho, que coordena este programa Academia e Ciência, e estamos aqui uma vez mais para cumprir com o dever de informar e, neste momento, de conversar com uma eminência na área da academia e da ciência. Nós, durante algum tempo, estivemos ausentes no que diz respeito a trazer aqui no nosso espaço pessoas que têm um histórico, que têm um currículo atrás e que já fizeram muito, embora no anonimato, por razões desconhecidas. E hoje então vamos ter aqui no nosso estúdio o professor Dr. Benevides Pecela, que é uma referência científica internacional. E queremos primeiro agradecer por se ter disponibilizado em receber-nos para uma conversa. Esta conversa que vai ser dirigida por Mido dos Santos, que é o jornalista de serviço, também na rádio online, que é a extensão do programa Academia e Ciência. Somos uma rádio e um programa que está dirigido à comunidade universitária e científica, por isso temos sempre iniciativas de trazer pessoas que têm estado a contribuir para o desenvolvimento da ciência, da academia, os empreendedores, não é? Pese embora saibamos também que pessoas, quando têm um histórico grande, evitam a exposição pública. Mas temos sempre algumas artimanhas, entre aspas, não é? Para trazê-los aqui aos microfones e para que a sociedade, no geral, e não só a comunidade académica, saiba quem são e quais são os seus êxitos no grande trabalho e na caminhada que têm estado a desenvolver. Assim, vou dar já as boas-vindas primeiro ao Mido, que me vai suceder na condução desta entrevista. Está aqui também conosco a Helena Reis, que também representa a rádio em formato streaming, mas propriamente a rádio online Academia e Ciência, e o nosso convidado especial, que é o Dr. Benevides Pecela. Então, vou começar por cumprimentar excelentíssima Helena Reis. Boa tarde, boa noite e seja bem-vinda a este programa. Obrigada. Mido, que é o meu companheiro também, outro de viagem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito boa tarde, sim. Agradeço ao Dr. Miguel Filho e aos rádio ouvintes que nos ouvem. E o Dr. Benevides Pecela, agradecemos a sua disponibilidade e de estar aqui. E então aí que tenha uma boa conversa com o Mido dos Santos neste dia. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, compartilhar ideias, compartilhar algo de ciência, e é um prazer, como disse, e agradecer à rádio e aos seus ouvintes a minha presença aqui. Muito obrigado. Muito bom. Retomamos a conversa, então vamos à nossa conversa com o Dr. Benevides. Para já agradeceria ao doutor que se acrescentasse mais um pouco ao seu perfil, com que os nossos rádio ouvintes possam conhecer melhor. Muito obrigado. Meu nome é, como já disse, o Dr. Miguel Filho, eu sou Benevides Pecela, angolano, sou doutor em Química Industrial pela Universidade Politécnica de Madrid e sou investigador titular, sou cientista titular no Conselho Superior de Investigação Científica de Espanha desde o ano 2000 aproximadamente. E nos últimos tempos temos compaginado aqui a minha atividade científica com a academia e a atividade docente no espetáculo. Por isso, uma vez mais, agradecer
o convite de estar aqui para a gente trocar alguma impressão sobre ciência em Angola e de uma forma geral. Ok, muito bom. Sabemos que o Dr. Benevides está em Angola para cumprir alguma meta científica e está a conseguir alcançar esta meta? Pois tentamos, né? Estamos a tentar, porque o objetivo, afinal de contas, nos últimos 20, 25 anos, ou 10, 15 anos, para bem dizer, depois da minha formação científica, o objetivo sempre foi regressar ao país, mas com a intenção de desenvolver uma carreira mais ligada à ciência, mais ligada em termos científicos, não somente à docência. Mas pronto, foi-me dada a oportunidade de cá vir e estamos tentando, para além da docência, coadjuvar as duas coisas. Com alguma dificuldade, mas estamos a tentar. Muito bom. E como avalia o nível de investigação científica de forma geral em Angola? Para dizer a verdade, o nível... Em Angola todo mundo fala de ciência, todo mundo a todo nível fala de investigação científica, mas desde o meu ponto de vista muita gente fala ao calor do que a sociedade diz. Para fazer ciência a gente precisa de muito mais coisas, né? E uma das coisas primordiais para fazer ciência é ter uma base humana, neste caso, gente que faça ciência, e depois ter uma parte que é fundamental, parte financeira e econômica para suportar essa ciência. Não faz sentido falar de ciência quando a gente não tem base para suportar essa ciência. O grande problema que a gente enferma em Angola é criar bases para sustentar a ciência. Isto quer dizer que Angola ainda não está na capacidade para falar de ciência, é isso? Não, falar de ciência nós podemos falar, mas temos que falar com critérios, falar com sustentabilidade, né? Nós, para fazer ciência, temos que criar, né? Temos que criar as universidades. Nós sabemos que as universidades, a maior parte das universidades, incluindo as públicas, não tem base acadêmica, científica, nem meios para fazer ciência, né? Sabemos que na maior parte das instituições do ensino superior o ensino ainda é muito teórico e em quase todas as instituições do ensino superior, incluindo algumas públicas. Porque para fazer ciência nós precisamos de criar condições, e essas condições, na maior parte das vezes, são custosas financeiramente, economicamente. Então precisamos criar esta base, né? Dizer que fazemos e sem mostrar resultado é quase que nada, né? É quase que nada. Tem alguma relação ao nível de investigação científica e o atual estado de ensino fundamental em Angola? A nível superior, a nível do ensino superior? Sim, a nível do ensino superior. Sim, se calhar, seguramente. Nós, para fazermos ciências, temos que criar uma cultura, né? E essa cultura tem que vir de baixo, tem que vir da base. Se a gente vai nos países mais desenvolvidos, os miúdos fazem a interação teoria-prática é muito intensa, de forma tal que a juventude, quando chega na universidade, tem uma base científica bastante potente, né? Hoje falamos de biotecnologia, avanços muito grandes em biotecnologia. Todos esses avanços se assentam na química básica, na física básica, na biologia básica, e esta base nós vamos buscar na experimentação prática lá embaixo. Isto é que falha muitas vezes na sociedade angolana. Então, quando chegamos à universidade, temos um currículo teórico, mais teórico que prático, e chegamos à universidade e depois está a falta da componente financeira para criar meios e métodos, linhas, equipes de investigação. Então começa a falhar, não temos base, aparecemos na universidade, temos lacunas. Tudo isso leva a que a implementação do que se faz ciência
nos países do primeiro mundo, em Angola é quase impossível. É quase impossível. Tem-se dito que Angola já formou muitos angolanos e em todas as áreas de conhecimento, mas não se vê quase nada produzido por estes angolanos. Onde reside o problema? O que é que há neste momento, uma vez que o país já criou muita gente quanto à ciência, mas não se vê nada produzido? É verdade. É verdade. Eu sempre costumo dizer, quando converso com meus amigos, que se há uma política acertada nos 40 anos de independência no país, foi a criação do INAB e a formação de quadros no estrangeiro, né? Nem quero pensar se não se tivesse optado por essa política, porque senão hoje estaríamos pior. Agora, o indivíduo vai lá para fora. A maior parte dos quadros angolanos, de nível superior, doutoramento e pós-graduação, fizeram as formações, até bem pouco tempo, lá fora, né? Agora começamos a criar cursos de pós-graduação, etc., no país, mas o peso dessa formação hoje no país veio de fora. Agora, há muitos angolanos que foram formados em países, em universidades de primeiro nível, têm experiência, mas vêm ao país, não têm onde aplicar, porque não têm meios daquilo que eles aprenderam. Ciência, em termos científicos. Esse até porque foi um dos travões que eu sempre tive em voltar a Angola, né? Porque eu recebi muitos convites ao longo dos últimos 10, 15 anos, de instituições, de autoridades, personalidades angolanas ligadas à política, ligadas à academia, para que voltasse ao país. E eu sempre me neguei a vir ao país, porque sempre disse, se me oferecerem condições de fazer ciência, eu voltaria ao país. Mas voltar ao país para me dedicar-me somente à docência, eu me nego. Esse motivo foi o que fez que eu ficasse todo esse tempo na Europa e não viesse ao país. E agora, eu estou no país, por sorte, eu continuo ligado à minha instituição em Madrid, continuo a fazer ciência, tenho um laboratório, tenho uma equipe de investigação. Quando eu estou no país, não consigo fazer o que eu faço em Madrid porque não há meios. Porque não há meios, os meios que eu tenho em Espanha não os tenho aqui. Mas não os tenho porque não há disponibilidade financeira para conseguir aqueles meios. Mas, no entanto, todo dirigente, toda autoridade angolana fala de investigação. Qualquer novo ministro empresário, no ramos da educação superior, ligado à ciência, a primeira coisa que diz é: vamos formar quadro e vamos fazer investigação científica. Mas agora, para fazer investigação científica, a gente não pode estar a dizer, a propalar os 4 cantos que vamos fazer ciência, porque a ciência é fazer e demonstrar. Como é que demonstra? Fiz, está publicado na revista A, B ou C, está patentado na Europa, nos Estados Unidos ou em África. Isso é que é fazer ciência. Falar, fazer e apresentar resultados. E nós falamos e não apresentamos nunca resultados. Quando o doutor fala de falta de equipamentos, dá a entender que o Estado angolano não apoia a parte científica. É isso? Até porque, por sorte, o Estado angolano começa a dar sinais, né? Criaram agora, o Ministério do Ensino Superior criou agora uma fundação que vai converger todas as políticas de investigação e com algum financiamento, que considero, nesta altura, muito pequeno ainda, né? O ano passado saíram os primeiros editais de projetos de investigação na área biotecnológica e na área social, mas são projetos com fundos muito parcos, muito pobres, né? Mas já é algo, né? Assim, se o Estado utilizar esta política, a criação dessa fundação como ponto de partida, já é bom para começar. Mas atualmente quase que não existem condições de fazer ciência. E o caricato de tudo isso é que nós, o país, as instituições do país, públicas e privadas,
recorrem muitas vezes a instituições estrangeiras para fazerem coisas que 90% a gente podia fazer aqui, com um equipamento básico, porque o conhecimento, afinal de contas, começa a haver pessoas em Angola que fizeram formação científica, começa a fazer pessoas que têm o conhecimento. Então está a grande dificuldade de sempre. Não há meios e quizás não há vontade que essas coisas se façam. Então continuamos a fazer investigação básica, enviando amostras na África do Sul, em Portugal e por aí fora, e pagando grandes somas de dinheiro para fazer uma analítica, uma análise, um experimento que nós podemos fazer aqui numa manhã. Sem grande problema. Falando de somas de dinheiro, recentemente o Presidente da República autorizou cabimentação de 90 milhões de kwanzas para financiamento de investigação científica nas instituições de ensino superior. Será que é um sinal de sensibilidade e reconhecimento das dificuldades e orçamentais para se fazer a investigação? Eu, sinceramente, com esses valores, se calhar, para dar um sinal de vontade de São querer... 90 milhões de kwanzas. Pois, 90 milhões de kwanzas é nada a investigação. O meu laboratório em Madrid, nós gastamos em média 40 mil euros mês. 40 mil euros mês. Não é para comprar equipamento, porque os equipamentos, afinal de contas, compramos uma vez, né? Uma vez ou de 10 em 10, 15 em 15, quando fazem-se velhos, né? Então, uma vez que a gente tem um laboratório equipado, passamos ali um bom tempo sem comprar equipamento. A investigação tem que suportar em material fungível. Nós temos que comprar reagentes todos os dias. E quando abrimos uma linha de investigação, nós não podemos parar porque não temos um reagente do tipo A, B ou C. Então nós temos que, ali é onde se gasta, ali é onde nós gastamos dinheiro. Não é nós compramos agora, o caso mais presente é o que a gente tem no SPTEC. Nós no SPTEC temos um laboratório de química analítica com equipamento de ponta. Equipamentos que nós temos na Europa, que temos nos Estados Unidos, mas os equipamentos estão parados por uma questão de organização. Atenção, caso à parte. Agora, com aqueles equipamentos, se a gente não tem material fungível, não temos reagentes para responder à velocidade da sociedade, não fazemos nada. Agora, com 90 milhões, acabei de comentar que eu gasto, no meu laboratório gasta em média 35, 40 mil mês só em reagente. 90 milhões é nada. Realmente. No ano de 2016, o doutor foi o angolano que mais produção científica teve no mundo. Mas esse facto não foi mediatizado, simplesmente continuou no anonimato. O que leva o doutor a estar sempre no anonimato, mesmo com tantas produções no mercado científico? Para dizer a verdade, eu nem sei se eu fui o angolano com mais publicações no mundo. Porque... Mas algumas informações dizem que o doutor foi mesmo. Se calhar, porque não sei se há mais angolanos, se calhar, não sei. É um dado que eu não domino. Mas pronto, nós quando fazemos investigação não precisamos sair a propalar que estamos a fazer, que publicamos, não sei quando. Afinal de contas, isso sai à vista, porque isso está publicado nos anais dos congressos, está nas revistas científicas. Então, fazer ciência não é dizer que eu faço, que eu fiz, que eu publiquei, porque está ali. E hoje em dia, para além das revistas, temos as bases de dados, e as bases de dados são abertas, né? As bases de dados são abertas e está ali, são dados públicos, então está demais nós sairmos a dizer que fizemos, que deixamos de fazer. Não, porque fazer ciência não é preciso a gente fazer publicidade, não é preciso, né? Não é preciso aparecer. Não é preciso aparecer. Se dependesse de si, o que seria a prioridade para alavancar a investigação científica em Angola? Criar condições, criar grupos de investigação e criar condições em primeiro lugar, dar financiamento às instituições que devem fazer a investigação. Em Angola, as investigações que devem fazer a investigação são as universidades. Então, dar condições, dar financiamento para a investigação. Senão, não vamos lá, não chegamos lá. Vamos continuar a falar,
o objetivo é investigação científica, queremos fazer investigação científica, vamos fazer investigação científica, mas vamos falando, né? Vamos falando sempre. E não faremos nada. Enquanto não houver uma política, né? Com o Fundecite, quizás começam as políticas, mas precisamos muito mais. E será que em Angola já temos laboratórios de produção científica? Olha, a investigação científica divide-se em duas, né? Há uma parte, é uma investigação básica, depois há uma investigação aplicada. A básica que apoia, amanhã nós vemos novos protótipos de carros, de aviões, de medicamentos, né? Vemos novas coisas na sociedade. Os indivíduos que lançam isso às sociedades fazem investigação aplicada. Mas por detrás, quem mais trabalha, quem mais investiga são os indivíduos que fazem investigação básica. Porque a investigação básica é o suporte para criar, a partir dali, ideias para lançar ao mercado. E esses laboratórios no mercado angolano? Então, nós precisamos ter laboratórios para fazer investigação básica. Nós precisamos de laboratórios para fazer investigação básica. Vou dar um exemplo. Nós estamos a fazer agora, queremos, com o Dr. Miguel Filho e mais alguns colegas, queremos criar uma base de dados, uma base não uma base de dados, uma coleção dos principais micro-organismos das bebidas típicas de Angola. Queremos começar pelas bebidas típicas, depois passaríamos pelas comidas típicas, micro-organismos presentes nas bebidas típicas e nas comidas típicas. Então, queremos que para a sociedade conhecer e a sociedade ter acesso a esses micro-organismos, para trabalhar, para ser ponto de partida para outras investigações. Então eu levei amostras a Madrid, no meu laboratório. Levei amostras em Madrid e, para dizer a verdade, precisamos tempo, né? O tempo que estive em Madrid não deu para... Mas pronto, começamos a fazer o básico, né? Para fazer aquilo. Os meios que nós temos para fazer isto lá, podíamos tê-los aqui, são meios básicos. Se tivéssemos aqueles meios, nós tínhamos feito isto, ou podemos fazer isso em um ano. Podemos fazer isto em um ano. Disse que em Angola o laboratório mais avançado para investigação é o laboratório do Instituto Nacional de Saúde. Mas a maior parte das amostras do Instituto Nacional de Saúde, quando entramos já biotecnologicamente dizendo no ADN recombinante, nos genes, temos que mandar as amostras na África do Sul e em Portugal. Mas é tão básico que nós podemos fazer aqui. Então, por isso, é só para lhe dizer a pergunta, para entrelaçar com a pergunta do princípio. Há muita gente formada que pode fazer investigação científica, mas que não faz porque não tem onde fazer essa investigação. Né? Não tem onde fazer. E a maior parte do pessoal, o que faz? Dá aulas. Dedica-se a dar aulas. Mas podíamos dar aulas e fazer e compaginar essas duas atividades para ajudar a multiplicar a investigação, ensinar outros docentes e estudantes a fazerem biotecnologia, por exemplo. Mas não há condições. E dando aula sem laboratórios apropriados, acaba danificando o educando. Uma coisa é dar aulas com laboratórios básicos, os alunos aprenderem a reação de A mais B para dar C, alguma reação básica, os alunos verem uma reação, veem no papel e veem uma reação básica. E outra coisa é entrar em investigação, fazer coisas de investigação, desenhar fenômenos, descobrir fenômenos, propor fenômenos, dar solução a fenômenos. Isso é que é entrar em investigação, é buscar coisas novas, dar respostas, buscar respostas. Então isso é que não podemos fazer porque não temos estas condições para fazer essas questões. Okay. Como angolano de nascimento e cientista num país na Europa, nunca pensou em servir melhor Angola com o seu conhecimento? Sempre pensei em melhor servir Angola. Por isso é que eu me neguei vir a Angola já há 10, 15 anos atrás. Sempre me neguei. Sempre me ofereci a regressar ao país sempre e quando tivesse condições de fazer o que eu faço lá. E nesse estado que o doutor se encontra no país, será que já há condições? Não, não há condições. Continuamos a estar sem condições. Por isso é que eu lhe disse, levei as nossas amostras
do que estamos a investigar aqui para Madrid, para fazer uma coisa básica, né? Foi chegar, ver no microscópio de algo potente o que a gente não pode fazer aqui. Ok. Como o nosso tempo não demora, o bom dura pouco, mas realçar aqui uma pergunta: como foi que o doutor apareceu na Europa? Pois muito engraçado. Eu fui para a Europa em 93, depois da guerra do AMO, eu trabalhava no AMO, né? Afinal de contas, eu comentei há bem pouco tempo que uma das grandes políticas que tinha feito o executivo angolano nos últimos 30 anos foi a criação do INAB, né? E isto me permitiu ter ido a Cuba, fazer o superior, e depois de regresso fui ao AMO, né? Porque eu sou do AMO e estava a trabalhar no AMO. E infelizmente em 92, no final de 92, apareceu a famosa guerra por todo o país, e eu estava ali. E aquela guerra trouxe, depois da guerra do AMO, o famoso 57 dias do AMO, trouxe uma Benguela, depois a Luanda, e conheci uma pessoa que eu estarei eternamente agradecido. Uma pessoa muito humana, muito próxima, que foi o então ministro da Educação de Angola, neste ano, naquela altura, em 92, 93, o doutor Bernardo Manuel. Então ele encontrou-me meio refugiado em Benguela e compadeceu-se comigo e convidou-me ao seu gabinete em Luanda e me disse: então tu chegaste de Cuba há pouco tempo e agora estás aqui a sofrer, eu dou-te uma bolsa agora mesmo e regressas para o estrangeiro e aproveitas fazer o doutoramento. Até porque eu não tinha, na altura, eu tinha planos de fazer o doutoramento, mas depois aí aos 35 anos, naquela altura eu tinha 27, 28 anos. E ele deu uma possibilidade de ir ao estrangeiro fazer o doutoramento. E disse: não tenhas pressa, escolhes o país em que queres ir, eu dou-te todas as prerrogativas. Grande oportunidade. Grande oportunidade. Ali, muito devagar, fui escrevendo a distintas universidades europeias e americanas, e os espanhóis foram os primeiros que me responderam, 3 ou 4 universidades. E na altura quem financiava as universidades? O INAB. Ok. Era o INAB. Então ele deu-me outra vez uma bolsa do INAB e mandou-me. Apareceu a aceitação dessas universidades espanholas e fui para a Espanha. E por sorte lá fiquei, lá fiz a parte toda do doutoramento, e ali está a diferença das sociedades, né? Na Europa, na maior parte dos países do primeiro mundo, eles não veem na procedência, na cor, na condição, na religião do indivíduo. Quer fazer ciência, o indivíduo entende de ciência, vamos trabalhar com esse indivíduo. O mesmo passa com os americanos, os europeus, em termos de cultura, em termos de desportos. Vale, é nacionalizado e entra para as equipes do país. E eles fazem isso com a ciência. O indivíduo tem dom, entra diretamente. Isso foi o que aconteceu comigo. No laboratório em que eu fiz a parte curricular e a parte depois investigativa, terminei, defendi a minha tese de doutoramento e fui contratado. Muito bom. Pois é. Algumas fontes afirmam que o doutor faz parte de um coletivo de investigadores de um dos maiores centros de investigação na Europa. Efetivamente. Este é como eu disse a princípio, que é o Conselho Superior de Investigação Científica de Espanha. É a terceira, em termos de número de publicações, de patentes e de investigadores, é a terceira instituição pública na Europa, depois do Max Planck na Alemanha e o CNR francês. Depois é o CSIC. Como é que o doutor entrou para... Pois eu entrei, como disse, porque eu tive a sorte de fazer a parte experimental da minha tese num dos laboratórios, num dos institutos desta instituição. Esta é uma instituição bastante grande, com aproximadamente 200 centros nas diversas áreas do saber. É uma instituição bastante grande. Tem ali por volta de 8 milhões em todo o país de trabalhadores. E como fiz a parte experimental num dos institutos desta instituição, quando eu terminei,
o laboratório onde eu fiz a parte experimental convidou-me, fez-me um contrato e comecei a ficar. Fiz um contrato de 1 ano, depois de 2, até que apareceram as oportunidades de concorrer publicamente e concorri e entrei na carreira investigadora. Muito bom. Doutor Benevides, o nosso tempo chega ao fim, conforme dizia antes, mas gostaria de saber se o doutor tinha alguma coisa a acrescentar que não foi perguntado. Não, eu gosto, muito obrigado pela oportunidade que me dá. Eu, como angolano, a minha visão centra-se fundamentalmente no fortalecimento, na criação e no desenvolvimento da política científica em Angola. Sou angolano e me interessa ter possibilidade de fazer o que eu faço lá fora, fazê-lo aqui, né? Até porque a ciência hoje é um mundo global, né? Nós interagimos, nós vamos ao Brasil, vamos aos Estados Unidos, então os grupos de investigação hoje em dia são multidisciplinares, então eu gostaria que criássemos essas condições em Angola, criássemos esses grupos para começar a entrar nessa dinâmica de interrelação com grupos na África do Sul, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, etc. Só assim é que vai alavancar a investigação científica em Angola, de condições para ter essas condições de entrosamentos com grupos de investigação do mundo fora. Okay. Muito bom, muito obrigado pela disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o vosso convite e é sempre um prazer compartilhar com os angolanos, com os jovens da academia, ideias relacionadas com o que fazer científico hoje e amanhã em Angola e aberto a que continuemos conversando com a juventude, com a universidade, com os criadores das políticas científicas no país para, entre todos, criar e fomentar facilidades para a investigação científica em Angola. Ok, muito bom. Caro ouvinte, você que está aí do outro lado, muito obrigado pela companhia. A nossa conversa terminou com o Dr. Benevides, cientista, investigador também, e um cérebro muito brilhante quanto ao conhecimento científico. Para já, fique bem e fique em companhia com o Dr. Miguel Filho. Boa noite.